Olá, boa noite, amados irmãos. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma noite de paz e bênçãos sobre nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Estamos aqui para deixar mais um vídeo para edificação da nossa fé, para crescimento na graça e no conhecimento das Santas Escrituras e nas virtudes do Divino Espírito Santo. O Evangelho de Mateus, capítulo 24, é o começo do sermão profético, o princípio das dores. Nos fala acerca da vinda de Cristo, do arrebatamento da igreja e da vinda de Cristo. Amém? Então vamos ler, sem perca de tempo, e que o nome do Senhor seja glorificado na minha e na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Capítulo 24, versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Porque muitos, aí, aleluia, versículo 4, respondendo Jesus disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister, ou seja, é necessário. É necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as pessoas por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e se multiplicar a iniquidade ou o pecado, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, ou a todas as pessoas. E então virá o fim. Bem, estamos dizendo uma palavra escatológica do princípio das dores. Os sinais mais notórios da vinda do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém? Então vamos lá. Versículo 3 vem expressando os seus discípulos querendo saber profundo, porque a todos Jesus falava por parábolas. Porém, ao findar de muitas parábolas, ele chamava os seus discípulos e falava abertamente, a fim de que até esse próprio evangelho fosse propagado, proclamado a todas as pessoas, e que os seus discípulos continuassem levando a sua palavra, as boas novas de salvação, para a honra e a glória do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, o Eterno. E aqui os seus discípulos o chamaram em particular e perguntaram quais seriam os sinais da sua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Amados e queridos irmãos, nós estamos no século 21, terceiro milênio. O conhecimento hoje, ele é muito rápido. Até uma pessoa hoje que não sabe ler nem escrever, ela pode ser uma pregadora, no caso de uma mulher, ou um homem pregador do evangelho. Por quê? Porque existe um aplicativo da Bíblia Sagrada narrado, que você, ao invés de ler, você ouve, versículo por versículo. A minha esposa, ela faz faculdade de teologia para a glória de Deus, e ela, ao acompanhar a leitura bíblica, ela lendo a Bíblia, ela sempre ouve e acompanha. Ela fala que é o mais fácil o entendimento e a memorização. Então, amados, o conhecimento bíblico, escatológico, espiritual de Gênesis e Apocalipse, ele está aberto para todos nós. Se você não sabe ler e não sabe escrever,
esse já não é mais um problema para você conhecer as Santas Escrituras. Hino número 322 da harpa cristã, ele nos diz: são as Santas Escrituras que nos contam de Jesus, o qual, vindo das alturas, fez brilhar nas trevas luz, para nos dar a eterna vida, até a morte se humilhou, tendo já vencido a lida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador. Então nós precisamos ter o conhecimento das Santas Escrituras, para que nós não venhamos errar, pecar, transgredir e não sermos enganados por falsos profetas. Existem muitos falsos profetas em nosso meio, fazendo sinais, maravilhas e prodígios de engano. Mas isso foi profetizado, irmãos. Nós não podemos nos escandalizar por causa desses falsos profetas e deixar o evangelho cair no descrédito, abandonar o evangelho, se apostatar da fé, nunca mais buscar em Jesus Cristo a salvação, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29, a Bíblia nos diz: Jesus respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Na epístola de João, antepenúltimo livro da Bíblia, João veio nos escrevendo, dizendo que nós não precisamos de quem nos ensine, porque a unção que está em nós nos ensina. Aqui no Evangelho de Mateus já diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque um completa o outro. Graça e conhecimento. Favor e merecido. É a graça e o conhecimento. A unção e o estudo bíblico. Então hoje, pessoa que não tem leitura nenhuma, não sabe ler nem escrever, além de ter os sermões na sua própria igreja, tem os pastores, tem os pregadores do Evangelho, ainda tem a Bíblia narrada, onde você pode ouvir várias vezes a mesma mensagem e memorizá-la e formar a sua pregação, fazer uma pregação eficaz e ganhar almas para o reino do Senhor. Amém? Então, um dos primeiros tópicos que Jesus disse para eles, Jesus, no versículo 4, acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, irmãos, para ninguém nos enganar, nós temos que conhecer as Escrituras. Hoje nós temos a internet, o Google, hoje nós temos o YouTube, vários pregadores renomados, vários pregadores cheios do Espírito Santo, que nos inspiram, que nos ensinam. Hoje nós temos aula, teologia online, temos muitos recursos para não sermos enganados, amados. Independente do nosso grau de escolaridade. Porque se nós não temos a escolaridade, mas temos o Espírito Santo, essa unção vai nos ensinar. E como eu falei aqui anteriormente, da Bíblia narrada. A Bíblia online narrada, baixada pelo aplicativo. Amém? Então, primeira dica de Jesus: eu vou voltar, vou arrebatar minha igreja, vou levá-la para os céus. Quais são os sinais que o Senhor me dará? Haverá muitos falsos profetas. Não errem. Conheçam as Escrituras e o poder de Deus. Conhecimento bíblico, a leitura bíblica, prestar atenção nas pregações. Esse canal, irmãos, é para a edificação da nossa fé. Então, de vez em quando, vai amargar um pouco. Mas, poxa, existem nas igrejas, grandes e pequenas, meu Deus, na hora da palavra as pessoas vão no banheiro. As pessoas atendem telefone celular. As pessoas vão beber água. As pessoas conversam. As pessoas comentam da pregação. Fazem comentários umas com as outras no momento da pregação. Isso muitas das vezes desconcentra os pregadores e desconcentra quem está ao seu lado. Faz alguém que está atrás da pessoa que está conversando no meio da pregação pecar contra Deus. Até se irar. É uma falta de reverência. E esses dias, eu apregoei a palavra em uma igreja e eu vi as pessoas conversando, comentando sobre a pregação. Não importa se é um comentário construtivo, destrutivo
ou se é uma crítica, ou se é uma repugnação, não aceitação da pregação. O que está em jogo ali é a desconcentração do pregador. Às vezes o irmão está tão ligado, precisando tanto receber aquela mensagem, e os irmãos na frente, do lado, atrás, comentando. Bem ou mal, irmãos, não faz bem. Quer comentar sobre a pregação? Independente se for crítica ou elogio, faça após o término do culto. Aqui onde eu moro, tem um point, de todos, não é evangélico não, tá? Toca do Açaí, o melhor açaí de onde eu moro. Toca do Açaí. E ali, após o culto, várias pessoas se reúnem. As pessoas que também estão vindo do trabalho, pessoas que... Não importa. Sei que ali é o ponte de muitas pessoas. Todos os dias, de terça a domingo. Entende, irmãos? As pessoas param ali para trocar uma ideia. Entendeu? Então faça isso. Poxa, quer conversar? Chama seus amados irmãos, faz um churrasco, faz um almoço bacana ou um jantar para comentar sobre os assuntos da igreja, sobre as pregações, sobre família, sobre futebol, sobre política. Mas não faça no momento do culto, no momento da pregação. Chateia o pregador, chateia o pastor, os irmãos que estão na plateia, os irmãos que estão na tribuna, ficam chateados, se sentem menosprezados. Isso é uma falta de reverência, tá, irmãos? Então, se você tem o costume de ficar no meio da pregação, comentando a pregação com o irmão do lado, você já sabe que isso é errado. Se você não sabia, mas eu não estou criticando. Qualquer comentário, na hora, o culto, irmão, são 2 horas, 2h30, 3 horas. O momento do culto é uma ligação perfeita com o Senhor. Ligação perfeita. Eu aprendi a cultuar a Deus com os olhos fechados, dando glória a Deus e aleluia. Concentração. Na prova do Enem, se você não se concentrar nas questões, se você não se concentrar para se lembrar tudo quanto você estudou, até mesmo na hora da redação, você não vai ser bem sucedido. Na hora de uma entrevista, se você não se concentrar, até mesmo você está na sala de espera, tem uma câmera te filmando, na entrevista de trabalho, tem uma câmera te filmando, vendo o seu comportamento. Aí a pessoa faz vários gestos, de repente até coisas obscenas, que poderia ir no banheiro. A pessoa senta, levanta, não se concentra em nada, fica no telefone direto. E o pessoal do RH está só analisando o teu comportamento antes da entrevista. Aí chega na hora da entrevista, você está desconcentrado, está com a mente cansada. Assim é na igreja também, irmãos. Se você tinha esse mau costume, pode ser bom comentário. Poxa, o irmão trouxe uma... Deixa para fazer após o culto, para não desconcentrar ninguém. Então, acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister, ou seja, é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então, em 1929, teve guerra, Primeira Guerra Mundial, depois teve a Segunda Guerra Mundial, teve a Guerra do Golfo Pérsico, tem a guerra entre Afeganistão, entre os povos judeus e os ismaelitas, né? Os muçulmanos, os judeus. Existem guerras políticas, tem acontecido aí várias tentativas de homicídios e homicídios esse ano, vários vereadores sendo mortos. Então, vereis de guerras e rumores de guerra. Desde o início, eu acho que esses 2020 anos são marcados por guerras. Muitas guerras estão acontecendo, né? Então isso não é novidade. Porém, alguns anos se intensificam. Então vireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça. As pessoas precisam saber dos sinais. E os sinais estão aí. Pessoas que nunca leram a Bíblia, elas mesmas dizem, pô, isso está escrito na Bíblia, né? Que aconteceria.
muitas guerras, muitos rumores de guerras. Veio 11 de setembro, né? 11 de setembro aconteceu aquele ataque lá nas Torres Gêmeas dos Estados Unidos. Meu Deus, Jesus está voltando. E é verdade. Mas não vos assustei porque é mister, é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Muitas coisas ainda estão por vir, estão por acontecer. Mas nós já temos que estar ligados. Como eu falei, terça-feira eu estive ministrando e falei sobre Apocalipse capítulo 16, né, irmãos? Muito forte. Que fala ali sobre a ira de Deus sobre a face da terra. E essas coisas que estão acontecendo, esses rumores de guerra, essas pestes, é para nos avisar, ó, fiquem atentos. Durmam com seus olhos, não com os olhos dos outros. Jesus está vindo buscar a sua igreja. Saia de cima do muro. Creia nas profecias bíblicas. Creia na Bíblia Sagrada. Busque conhecimento. Não viva só pelo que as pessoas pregam. Busque o conhecimento, discernimento, entendimento das Escrituras. Para que você não seja enganado e não fique para trás. As trombetas soem. Jesus arrebate a sua igreja. E você fique para trás, porque não creu, não alcançou a fé. A fé, ela não vem de nós, ela é um dom de Deus. E nós temos que buscar isso na vigilância, na oração, no jejum, na santificação, nos abstendo da aparência do mal. Tudo aquilo que denigre o corpo, tudo aquilo que é imoral, que é indecente, tudo aquilo que é desprezível, nós temos que deixar para trás. Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deixa a Bíblia Sagrada mudar a sua vida. Deixa o Divino Espírito Santo trabalhar no seu ser. A fim de que você esteja preparado para o grande dia do arrebatamento da igreja. Nós sairmos, sermos arrancados com força dessa terra pecaminosa, essa terra avarenta, essa terra de guerras, de rumores de guerras, de traições. Em nome do Senhor Jesus. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Nação contra nação, nós estamos vivendo a guerra entre China e Estados Unidos. Estados Unidos ainda é a maior potência financeira do planeta. O Donald Trump é considerado o homem mais poderoso do planeta. Por quê? Ele é presidente da república que parcialmente manda no planeta. Existe uma guerra interna entre China e Estados Unidos. Então se levantará nação contra a nação. Nós podemos ver na Venezuela, até pouco tempo agora, quantos venezuelanos tem aqui no Brasil? Quantos conseguiram fugir para cá? Porque lá a miséria, a fome é muito grande. Nós vemos aí alguns documentários na outra década, né? Nas primeiras décadas desse novo século. Anos 2000, 2010 e de 2010 até 2020. Existia um lugar na África chamado de Cozinha do Inferno. E as pessoas brigavam para se alimentar por resto de comida até mesmo estragadas. Então houve muita fome no continente africano. Muita fome, muita destruição no Haiti. Muita destruição naquele continente ali. Muita, muita, muita. E na Venezuela, no Chile. Houve muita fome, muitas guerras acontecendo. Isso é para demonstrar que Jesus Cristo está voltando, igreja. Isso é para mostrar que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse ela é a verdade. Não é discurso de ódio. Quando nós apregoamos a palavra e trazemos uma palavra de esclarecimento sobre o pecado, quando a Bíblia fala sobre prostituição, adultérios, alguns assuntos polêmicos, não é para apontar o dedo e dizer você é miserável, você não pode entrar no reino dos céus, não é nada disso. A gente apenas ensina. Agora, é a pessoa individualmente, você e eu que tomamos a decisão, é o livre-arbítrio. Se a pessoa quer seguir a Bíblia Sagrada ou não. Se a pessoa não quiser seguir a Bíblia Sagrada, a amizade vai continuar, se ela quiser continuar sendo meu amigo. Eu não tenho costume de ficar insistindo
com as pessoas que já foram para a igreja e hoje não vão mais. Porque é bom você ter amizade com as pessoas. Né? Eu paro para conversar, a gente conversa. Se a pessoa entrar no mérito do evangelho, aí eu falo sobre o evangelho. Se a pessoa falar de política, eu converso sobre política. Falar de futebol, eu converso sobre futebol. Falar sobre família, a gente conversa sobre família. Vida profissional, sobre vida profissional. Né, irmãos? Porque não é por muito falar. Às vezes o fato de você ser amigo daquela pessoa e não estar toda vez que você está com aquela pessoa pregando o evangelho, mas você pregar o evangelho com boas ações e atitudes, com bom comportamento, você ganha aquela pessoa para Jesus. Agora, quando a pessoa te chama para falar do evangelho, aí você tem que estar preparado. Versículo 7 do evangelho de Mateus, capítulo 24. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Aqui teve um fraquinho no Brasil. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão uns aos outros, e serei odiado de todas as gentes, por causa do meu nome. Eu postei um vídeo aí cedo, sobre artistas, o artista cantando lá no palco dele, incentivando o seu público a blasfemar contra Deus, contra o santo, contra o sagrado, o Filho de Deus, cantando e Jesus é travesti, as pessoas cantando. Nós seremos odiados de todos. O que Jesus fez contra ele, meu filho? Jesus falou que ele vai para o inferno? Jesus já sentenciou a vida dele? Não. Jesus o ama e quer levá-lo à salvação. E ele ali incentivando e cantando cada vez mais alto. Muitos no carnaval, né? Carnaval agora de 2020, aquela cena lamentável de mais uma perseguição, mais um discurso de ódio. Quando esse rapaz cantou Jesus é travesti para seus milhares de espectadores, de seguidores que estavam ali naquele show, isso é um discurso de ódio, irmão. Não é o evangélico que é discurso de ódio. Mas está escrito na Bíblia. É mister que essas coisas aconteçam. Para eu e você, cada vez sabemos que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Que sem Jesus falar mal de ninguém, sem os pregadores falar mal de religião de ninguém, apontar ninguém, mesmo assim nós somos perseguidos. Discurso de ódio contra a nossa fé, ridicularização da nossa fé, o povo blasfemando do nosso Cristo. Essas coisas são necessárias que venham a acontecer, para nós sabermos que o arrebatamento da igreja está próximo, para nós nos aproximarmos na vigilância, na santificação. No Salmo de número 1, a Bíblia diz: bem-aventurado é a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Medita de dia e de noite nas Santas Escrituras. Creia nas Santas Escrituras. Poxa, eu não consigo, irmão, não consigo crer que existe céu, que existe inferno. Eu não consegui crer ainda que Jesus Cristo realmente era o Filho de Deus, porque, poxa, se Deus ele é o Todo-Poderoso, por que enviou seu Filho? Porque ele nos terminou o diabo, acabou com as pessoas ruins e fazia o mundo perfeito. Porque Jesus, quando Eva estava sendo tentada pela serpente, porque Deus não matou a serpente? Porque Deus não criou robôs, Deus criou um ser humano com livre-arbítrio. E Deus creu que a Eva ia vencer aquela tentação. Deus acreditou. Deus sabia da probabilidade de Eva cair, mas ele creu no ser humano. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Como é que é bom o conhecimento bíblico. A Bíblia nos diz que as coisas que são reveladas são para os homens, e as coisas que são ocultas são para Deus.
Eu creio, irmãos. De Gênesis a Apocalipse eu creio na Bíblia Sagrada. E aquilo que eu não consegui entender, as minhas indagações, eu vou perguntar, Senhor, me perdoa, mas por que o Senhor não... Eu agradeço ao Senhor porque eu consegui crer. Por isso que a Bíblia diz, a fé é um dom de Deus. Não vem de nós para que ninguém se glorie. Peça a Deus para acrescentar fé ao teu coração, para você jejuar, para você orar, para você se adequar ao ensinamento bíblico da igreja que você está frequentando, né? Porque existe o ensinamento bíblico, doutrina, usos e costumes, essas coisas todas. Cada igreja tem um regulamento interno. E se você congrega num lugar que você não quer obedecer, fala mal daquele lugar, e não quer, ninguém vai te obrigar a você fazer nada. Mas existem centenas de igrejas que você pode se adaptar à liturgia de culto, aos usos e costumes, à doutrina, aos ensinamentos, aos sermões. Peça direção a Deus, para você não ser um crítico destrutivo e não conseguir se firmar em igreja nenhuma, perdendo assim a sua salvação. Louvado seja Deus. Versículo 8. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Isso acontece, né, irmãos? Já está acontecendo como foi falado. Versículo 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Quantas pessoas têm se escandalizado por causa dos falsos profetas? Falsos profetas que entregam profecias que não se cumprem, e falsos profetas que apregoam um evangelho que não existe. Você me dá o seu carro e tu vai ganhar 2. Você me dá a sua casa e Deus vai multiplicar. Dá certo para algumas pessoas, mas muitas pessoas perderam suas propriedades porque não creram nas Santas Escrituras. A Bíblia nos diz, livro de Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Depois fareis prova de mim. Se eu não vos der a bênção, que dela vos abster a maior abastança. Dízimos e ofertas. A Bíblia não diz para você dar a sua casa. Agora, se você tem fé, se você acha que Deus falou para você dar a sua casa para ser uma igreja, para você doar o seu carro, se isso for o Espírito Santo que colocou no seu coração, e você sente feliz com essa atitude, meu irmão, vai em frente, que Deus é contigo. Agora analise a profecia, se ela está de acordo com a Bíblia Sagrada. É muito importante, irmãos, é muito importante nós crermos nas profecias, mas nós seguirmos a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o nosso manual. Nós lemos lá aqui no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 22, no versículo 29. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Conheça as Escrituras. Mas, poxa, como é que eu vou conhecer o poder de Deus? Jejum e oração. Oração pelas madrugadas. Provérbios capítulo 8, versículo 17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, esses me acharão. Esses me acharão. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Então, irmãos, quer sentir o poder de Deus? Jejum e oração. Olha o que diz Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo. E a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações te chamarão bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então,
Dízimo é 10% do que nós ganhamos. E a oferta é o que Deus tocar no teu coração. Poxa, dia das crianças, a minha igreja precisa de uma oferta para comprar os brinquedos para os frequentadores, para as crianças da rua da igreja. É uma comunidade. Você vai lá e oferta, dizima. Poxa, Natal, minha igreja quer fazer um Natal sem fome. Você vai lá e dá uma oferta. Minha igreja, poxa, meu pastor quer pintar a igreja. Você vai lá e dá uma oferta. Mas eu não posso estipular a tua oferta. Mas aí você foi lá, deu uma oferta a qual você deu por amor. Aí tu foi, viu o cidadão trocar de carro e não fazer nada na igreja. Assunto delicado, né? Você vai se desviar do evangelho? Ah, tô cheio de raiva. E aconteceu isso, isso, isso. Eu vou beber, eu vou me prostituir, eu vou voltar a usar drogas. Não. Você vai entregar aquele cidadão nas mãos de Deus, vai começar a orar pelas madrugadas, falar: Deus, eu não te abandono. Porque a Bíblia diz para nós não nos escandalizarmos com esses cidadãos, com esses falsos profetas. A minha parte eu fiz. Eu dizimei e ofertei com o maior amor, a fim de ver o crescimento da obra física e da obra espiritual. Porque é bom você estar num templo confortável, um bom som para a igreja, cadeiras confortáveis, água gelada, banheiro limpo, tudo no piso, igreja cheirosinha. Agora a igreja com álcool gel. Álcool em gel não é barato. Imagina uma igreja com 1000 pessoas. Por culto, deve ser uns 3 litros de álcool em gel, ou mais. Nada pode te escandalizar nem tirar da presença de Deus. Faça a tua parte com o Senhor e deixa Deus trabalhar. Então vamos lá. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Muitos falsos profetas têm sido surgidos. Mas no versículo 9, eu quero concretizar o raciocínio do Evangelho de Mateus. O Evangelho do Mateus. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Isso já acontece. E cada vez mais acontece mais. Se você for no meu vídeo anterior, eu postei lá 6, 7 minutos. Muitas blasfêmias contra Jesus, contra os seus servos, contra a Bíblia Sagrada, contra o catolicismo, quebrando um movimento que tem aí todo ano, um evento que era para ser para as pessoas se alegrarem, se soltarem, é um evento que era para ser voltado a isso. Eles pegando as imagens da Igreja Católica e quebrando, pegando a Bíblia Sagrada, queimando, pegando a bandeira do país, tacando fogo em detrição ao presidente da República, né? Porque dizem que o presidente da República é homofóbico, dizem que ele é racista, só não dizem que ele é santo, irmãos. O resto ele é tudo de ruim. Então, um movimento que tem uma vez por ano essa festa, blasfemam demais do nome do Senhor. Por que isso? Para quê? Existem tantos cristãos bons que fazem tanta obra social, como existem espíritas, católicos, até ateus, que fazem uma obra social maravilhosa. Tem pessoas que fazem obras sociais nas comunidades, nas ruas do Rio de Janeiro, maravilhosas, mas são perseguidas, porque a sociedade não quer que ajudem ao próximo, porque é um mandamento bíblico. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. É um mandamento bíblico. É um mandamento bíblico você formar sua família. E unirá o homem e a sua mulher e serão ambos uma só carne. E se multiplicarão e viverão a sua vida. Mas a família, o amor ao próximo, os valores conservadores, isso tudo incomoda. Porque são valores cristãos, valores bíblicos.
E isso faz com que as pessoas nos odeiem. Odeiem os cristãos, odeiem os católicos e odeiem as pessoas que são simpatizantes aos mandamentos bíblicos. Mas isso é uma evidência de que Jesus Cristo está voltando e de que nós temos que servir a Deus em espírito e verdade. De que nós temos que ler as Sagradas Escrituras, que nós temos que servir a Deus nas nossas igrejas, obedecer aos nossos pastores, aos nossos líderes. Porque toda liderança, toda autoridade foi constituída por Deus. Isso é leitura bíblica, Romanos capítulo 13 nos fala sobre isso. Louvado seja Deus. Versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o pecado, promiscuidade. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Hoje, namoro precoce, quantos jovens, 11, 12, 13, 14 anos namorando. Meninas de 11, 12, 13 anos grávidas. Eu fico triste, eu choro quando eu vejo uma menina com 13 anos grávida. Eu tenho uma filha de 14 anos de idade. Eu converso muito com a minha filha. Minha filha, vá pro parque, vá pro shopping, eu deixo minha filha ir pra praia. Isso é divertimento, vai jogar queimado, vai jogar futebol. Esquece esse negócio de celular, de redes sociais. Vai brincar porque a infância é apenas uma. Se abstenha da iniquidade. Você não precisa estar namorando para ser feliz. Precisa viver a sua idade, a sua infância, a sua pré-adolescência, a sua adolescência, a sua juventude. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por se multiplicar a iniquidade, por causa das redes sociais, os meninos com 7, 8, 10 anos já sabem tudo relacionado à sexualidade por causa das redes sociais, os vídeos pornográficos, a pornografia. As meninas da mesma sorte. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. As pessoas começam a namorar cedo, abandonam Jesus cedo. Outras nem se convertem. Aí com 13, 14 anos de idade já começam a namorar. Infelizmente muitas meninas engravidam, caem no conto do vigário, do malandrão, o garoto de 16, 17 anos, 18 anos, 20 anos que já tem uma boa lábia. Vai lá, chega no sapatinho, consegue conquistar. A menina fica loucamente apaixonada, perdidamente apaixonada. E não adianta que os pais falarem, que os amigos falarem. O que o namorado fala é lei. E aí começa uma relação conturbada, que no princípio são flores, depois trazem consequências, muitas das vezes irreversíveis. Por quê? Por causa do pecado que se multiplicou. Eu acredito que na década de 20, 30, 40, 50, 60, até a década de 80, até o finalzinho da década de 90, não se via muitas, igual a gente vê hoje em toda a esquina, crianças de 12 anos de idade se beijando. Menino e menina se beijando com 12, 13 anos de idade, ou independente da sua escolha e opção sexual. Não se via. Hoje em dia você já se vê. Por se aumentar a iniquidade, a vinda de Cristo está próxima, irmãos. Veja os sinais, acompanhe os sinais. Creia na Bíblia Sagrada, creia nas Santas Escrituras. São elas que nos contam de Jesus. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevere. Não olhe para os escândalos. Não olhe para as dificuldades, para as barreiras, para as muralhas, para os falsos profetas. Não olhe para o pecado, não olhe para o mundo. Persevere até o fim. Nós temos perdido muitas pessoas queridas, amigos, familiares. Irmãos, a Bíblia nos diz, Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Bem-aventurado aqueles que desde agora morrem no Senhor. Sim, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Eu fiquei feliz de ter perdido meu pai? Não. Pelo contrário, eu chorei muito. Chorei muito pela morte do meu pai, pela morte da minha avó. Mas, poxa,
foi para um lugar de descanso, seio de Abraão. Meu pai morreu nos meus braços, orei por ele chorou, ele se arrependeu. E eu fui consolado, Deus depois falou comigo de uma forma extraordinária que ele preparou e levou o meu pai. Então, irmãos, poxa, principalmente nós que somos cristãos, nós não estamos aqui, nós não queremos perder filhos, eu não quero perder nenhum filho, eu não quero perder minha esposa, eu não quero perder minha mãe. Minha mãe hoje está fazendo 65 anos de idade. Eu não quero perder minha mãe, eu não quero perder meu irmão, meus sobrinhos, eu não quero, eu amo. Não quero perder meus amigos, eu choro muito com a morte dos meus amigos. Mas quando esses mesmos meus amigos vão, essas pessoas que eu amo, vão para o seio de Abraão, eu vou me entristecer, eu vou chorar a dor da perda, a dor da saudade. Mas eu preciso me consolar, eu não posso me desviar do Evangelho. Porque o Evangelho é a ponte para eu me reencontrar com eles. Na ressurreição dos mortos, no arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 52, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, terão seus corpos transformados. Os mortos ressuscitarão primeiro. Jesus Cristo ressuscitará os mortos. E eles terão um corpo de glória, um corpo incorruptível. De maneira que poderão ver Deus Todo-Poderoso, Pai e o Filho, da forma que eles são. E poderão habitar com eles no céu, num ambiente de salvação, de paz e gozo e alegria eterna. Louvado seja Deus! Então não posso me desviar porque eu perdi um ente querido. Poxa, mas eu orei tanto, eu jejuei tanto e Jesus não curou. Ele está descansando dos seus trabalhos, a sua obra de evangelismo, as suas obras sociais, o seu amor ao próximo, a dedicação ao evangelho, a obediência aos seus pastores, os seus líderes, resultou para ele um descanso eterno. O ano passado meu pastor morreu, eu fiquei muito triste, todos os dias eu lembro dele. Ele era muito bom, muito manso, muito humilde, puxava muito a minha orelha. Pastor Jardel Rodrigues. Eu fiquei alegre com isso? Não fiquei. Nós fomos para Paraíba, fizemos uma obra missionária linda. Distribuímos mais ou menos umas 40 cestas básicas lá na Paraíba. Pocinhos, lá em Campina Grande, Catolé. Fizemos uma obra ali pelo centro de Campina Grande, ali perto de Campina Grande, lá em Pocinhos, Sítio Arruda. E o mais interessante é que essas cestas básicas foram completas e com a cultura deles, né? Que é a cuscuz, aí, a cultura deles, cuscuz, tapioca. Eu aprendi a comer tapioca, foi lá, muito bom, muito maravilhoso. E trouxe de lá também uma lembrança. Trouxe 12 quilos de lá. Engordei 12 quilos. O povo é muito receptivo, maravilhoso. O povo abençoado da Paraíba. Mas eu perdi o meu pastor, meu amigo de anos. Eu gostava da voz dele, que ele tinha uma voz linda. Fiquei feliz? Claro que não. Mas eu sei que ele foi para o seio de Abraão. Bem-aventurado aqueles que desde agora morrem no Senhor. Sim, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Por quê? Eu creio no arrebatamento pós-tribulação. Ou seja, no momento, nos primeiros 3 anos e meio, eu creio que a igreja vai ser arrebatada. Não antes de começar o reinado do anticristo. Eu tive esse entendimento. Isso é um entendimento teológico. Cada um... Existem 2 teorias. O pós-tribulacional e o antes. O antes e o depois. Eu creio que no primeiro período dos 3 anos e meio, a igreja vai estar na face da terra. Então, imagina o camarada sendo perseguido pelo anticristo, não poder comprar nem vender, tendo que viver igual o povo no deserto, crendo, orando, buscando a presença de Deus, sendo perseguido. Nós lemos aqui, mas todas essas coisas são os princípios da dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão uns aos outros. É o que me faz fortalecer a minha teoria do arrebatamento pós-tribulacional, no período da primeira fase da grande tribulação.
eu entendo que o período da primeira fase da grande tribulação é a ascensão do anticristo. É a apresentação do anticristo para a face da terra. Um governo único mundial, moeda única mundial, que nós podemos ver que está sendo desenhada. A moeda única mundial já está sendo desenhada. Ou seja, a moeda digital, criptomoeda. A China já saiu na frente. Já lançou a sua criptomoeda, sua moeda digital. Entendeu, irmãos? Então, nós precisamos nos santificar, buscar a presença do Senhor. Eu jurei que eu ia fazer um vídeo de 25 minutos. Eu tô começando aí no YouTube, eu vou me controlar, vou conseguir. Eu vou conseguir fazer um vídeo de 20, 25 minutos. É porque a gente ama as escrituras, né, irmão? Ama a Bíblia Sagrada. E eu sei que a Bíblia Sagrada, ela é fiel, ela é verdadeira. E ela é digna de toda aceitação. Graças a Deus, por intermédio da Bíblia Sagrada. Não me fizeram lavagem cerebral nenhuma, tá, irmãos? Eu criei mesmo. E foi muito bom pra mim ter conhecido as Santas Escrituras. Em mim não foi feita a lavagem cerebral, tá? Eu não sou maluco. Mas sou doido por Cristo. Sou doido pela Bíblia Sagrada, eu amo. Olha só. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. A Bíblia nos diz: a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. A palavra precedida quer dizer antecedida. Ou seja, por isso que eu creio e entendo dessa forma. Sem o anticristo se manifestar, não tem como Jesus Cristo arrebatar a sua igreja. A vinda de Cristo nos ares, para arrebatar a sua igreja, será precedida, antecedida das manifestações do anticristo. Ou seja, o anticristo se apresenta ao mundo, juntamente com o falso profeta, coloca os seus ideais, uma nova ordem mundial, um novo governo único mundial, um grande ditador, uma moeda única mundial, para perdoar os bilhões, trilhões que as nações devem ao FMI e aos esses órgãos, aos bancos mundiais. Vai ter que ter uma moeda para o mundo inteiro. Aí nessa primeira parte dos 3 anos e meio, aí é com Jesus Cristo, que a Bíblia mesma nos diz que o dia e a hora só o Pai sabe. Pode ser com 2, 3 dias, pode ser com 1 semana, pode ser com 3 meses, pode ser com 1 ano, pode ser com 2 anos, pode ser com 8 meses. Aí é o Pai Todo-Poderoso que vai decidir. Filho, vai lá nos ares, arrebata a nossa igreja, tira da presença do anticristo, que é a besta que subiu do mar, que quer dizer das nações, tira da presença da besta que subiu da terra, que é o falso profeta, e traz o meu povo para cá, para morar conosco, o gozo eterno, o prazer eterno, a paz eterna, a salvação eterna que eu vos prometi, desde o princípio eu vos prometi da paz eterna. Traz o teu povo, arrebata esse povo que tu morreu na cruz do Calvário por eles. Aqueles que creram no teu nome, aqueles que creram no que eu te enviei, aqueles que creram na Bíblia Sagrada. Traga para morar conosco. Aí não tem jeito, irmãos. Diz assim a Bíblia Sagrada: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela vossa reunião com Ele, que não vos movas facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, quer por epístola como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, o abandono da fé. Muitas pessoas têm abandonado a sua fé. E se manifesta o homem do pecado. Não sou eu, irmãos, é a Bíblia Sagrada bem clara nos relatando. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifesta o homem do pecado, filho da perdição, é o anticristo. É o Mahdi, é o anticristo, é o Maitreya, o grande ditador mundial, a besta que subiu do mar, que quer dizer nações. Versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus.
Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Então Jesus tem detido o anticristo. Todo século nasce alguém com as características, com a inteligência, com o senso de liderança, com uma oratória extraordinária e está sendo preparado para ser o anticristo. Todos os séculos nascem, todos os séculos, e deve ter dezenas. Mas Jesus tem o detido para que o evangelho vá chegando, para que as profecias bíblicas se cumpram. Então, a partir deste parâmetro que me deixa bem claro, a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Versículo 3, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia. Nós estamos vivendo um momento de apostatas, pessoas que têm se apostatado da fé, abandonado a fé em Cristo Jesus, por qualquer motivo, pessoas que se desviam do evangelho, pessoas que abandonam o ministério, pessoas que largam suas famílias, largam suas igrejas, aleluia, louvado seja Deus, pessoas que abandonam a fé, ficam prostradas dentro de casa sem motivo algum, e ali vem Satanás e oprime, coloca depressão, e as pessoas definhando dentro de casa, e Jesus Cristo querendo salvar, Jesus Cristo querendo libertar, Jesus Cristo querendo alegrar, dar o Espírito Santo para consolar, para confortar, para levantar, para edificar a vida da pessoa. Jesus Cristo me deu o seu divino Espírito Santo, desculpa irmãos, muita alergia. Jesus Cristo me deu o seu divino Espírito Santo no momento de depressão, no momento de solidão, no momento de abandono, de tristeza. No momento que eu estava afundado nas drogas, sem perspectiva, Jesus Cristo se apresentou para mim de uma forma linda e maravilhosa. Meu irmão me levou para a igreja pentecostal Deus é Amor, aceitei Jesus. Hoje em dia eu sou da Assembleia de Deus El Shaddai, cuja sede está localizada na rua Jericó, número 2, Cidade de Deus. A minha congregação é em Vargem Pequena, Conjunto César Maia. E eu tenho amigos em todos os lugares do Rio de Janeiro, Paraíba, Minas Gerais, onde já fiz a obra. Todos os lugares do Rio de Janeiro. Eu entro em todos os lugares, para mim não tem facção certa. Minha facção é JC, Jesus Cristo. E apregou esta palavra escatológica. Eu gosto de falar do arrebatamento, eu gosto de falar da vinda de Cristo. Jesus Cristo está voltando, mas você precisa saber dos sinais. E a Bíblia é bem clara. Ora, irmãos, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela vossa reunião com Ele, rogamos, porque o apóstolo Paulo, a preocupação dele é que todos estejam preparados para o dia do arrebatamento. Então ele quer que nós saiamos de cima do muro, que a gente não fique na apostasia, mas que nós sejamos, como ele mesmo deixou escrito, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Essa é a condição do crente, se encontrar com Jesus nos ares, ser arrebatado, e todos quantos aceitarem Jesus como Salvador. Jesus Cristo veio para todos. Eu não era crente, não nasci em berço evangélico. Tive uma vida conturbada na minha juventude. Não convém estar dando detalhes que eu já falei. Isso não é testemunho. Testemunha hoje, eu sou casado, criei 2 enteados, são meus filhos, me amam. Eu tenho uma filha maravilhosa, linda. Eu tenho uma esposa maravilhosa, espiritual, estuda teologia, trabalha, me ajuda, me apoiou em todos os momentos, me ajudou a cuidar do meu pai. Entende, irmãos? Isso é testemunho. Eu trabalho, estudo. Isso é testemunho, irmãos. Não testemunho. Eu fiz, eu deixei de fazer, não sei o quê. Isso não vai edificar ninguém.
que vai edificar você falar que Jesus Cristo te faz uma pessoa realizada, uma pessoa completa, uma pessoa feliz, e que eu estou esperando o arrebatamento do Senhor, a vinda do Senhor, isso que eu espero. Essa é a minha esperança. Nossa esperança é a sua vinda, ó Rei dos Reis, vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz do amanhã raiar. Não me falha a memória, é o hino 400 da harpa cristã. Versículo 2. Que não vos mova facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quando o homem do pecado se manifestar, que é o anticristo, o filho da perdição, o dia de Cristo já está pertíssimo. E se você não se antecipar ao aparecimento do homem do pecado, pode ser que não tenha tempo. Pode ser que você esteja tão entrelaçado ao pecado, à iniquidade, à avareza, à promiscuidade, ao adultério, bebidas, drogas, crime, narcotráfico, sistema deste mundo. Pode ser que você esteja tão entrelaçado com coisas de trevas que você não consiga, mesmo com sinal, mesmo com o anticristo dizendo, eu estou aqui, eu exijo adoração, eu estou aqui, eu sou o líder mundial, o líder político, eu quero o ecumenismo, o falso profeta, que é o braço direito do anticristo, ele vai exigir e vai propor o ecumenismo, que é o ajuntamento de todas as religiões numa só. Vai acabar esse negócio, aleluia, de um só Deus, um único Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é a religião que faz com que o homem faça a distinção um do outro. Negativo, Jesus Cristo não vem pregar religião, Jesus Cristo vem pregar a salvação e o arrebatamento da sua igreja. Até o apóstolo Tiago até falou que a religião saudável é visitar as viúvas, os órfãos, os oprimidos e os estrangeiros. Essa é a religião saudável. Fazer o bem. Pregar o evangelho. E no evangelho de Mateus, que nós acabamos de ler, para encerrar, porque já está quase 1 hora, meu Deus do céu, tem que aprender a fazer vídeo de meia hora, de 25 minutos no máximo. Eu vou aprender, irmãos. Calma aí que eu estou começando. Deus vai me dar essa graça e eu vou fazer um vídeo rápido e objetivo. Né? Rápido e objetivo. Tem que ser assim, o evangelho tem que ser rápido e objetivo. Mas enquanto não, vai tendo paciência aí, dando glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 14 do Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14, para encerrarmos. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. Então virá o fim. Então é por isso que eu, inspirado por centenas de cristãos que fizeram seu canal do YouTube, pregam no Facebook, estão fazendo suas lives no Facebook, no Instagram, no YouTube. Por isso que nós estamos fazendo isso. Este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, a todas as pessoas. Depois virá o fim. Então a internet vai nos proporcionar a oportunidade de apregoar o evangelho para toda criatura. O evangelho vai nos proporcionar isso. A palavra de Deus chegar até os confins da terra, onde o sinal de internet pegar. E agora tá aí, ó, 5G da Huawei. Os Estados Unidos também já está trabalhando no 5G. Ou seja, não vai ter barreiras. A internet vai pegar nos 4 cantos da terra, nítida, rápida. E esse evangelho vai ser pregado até o fim. Então hoje o YouTube nos permite, o Facebook nos permite, o Instagram nos permite, o Twitter nos permite ainda pregar o evangelho com algumas restrições de palavras, de países, restrições sobre o que tem acontecido aí na área da saúde mundial. E nós vamos apregoando. E você vai nos ensinando, vai nos ajudando.
Vai nos ajudando a pregoar a palavra de Deus. Vai compartilhando os vídeos que você achar que forem bons. Faça o seu canal do YouTube. Faça a sua live no Facebook, no WhatsApp. Compartilhe com seus amigos. Apregoe o evangelho. Vai. Você que sabe falar inglês, que é poliglota, apregoe o evangelho em outras línguas, em outros idiomas. E nós cremos que... Já vou acabar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Todo mundo se entendia quando foram batizados com o Espírito Santo com fogo. De repente, estavam todos reunidos. Soprou um vento veemente e impetuoso no dia de Pentecostes. E foram todos cheios do Espírito Santo. Eu estou aqui pregando em português, aquele português arrastado. Mas, de repente, um alemão, um inglês britânico, aquele inglês mesmo corretíssimo, aquele inglês diferente do inglês americano, um japonês, um chinês, abre o YouTube, vai lá e vê a minha pregação, entende na sua própria língua. Porque Deus trabalha dessa forma, Deus é o Deus do impossível. Por isso é importante, não critique quem fez um canal do YouTube. Não critique o pastor, o líder, o pregador, o presbítero, o evangelista, que fez um canal do YouTube. Ah, irmão, quer ficar famoso. Mas ore por ele, faça o seu. Faça a sua live no Facebook, faça a sua live no Instagram, no Twitter, faça a sua live no YouTube, faça a sua live apregoando o evangelho. Ah, eu sou levita. Faça a sua live louvando ao Senhor, propagando a vinda de Cristo. A vinda de Cristo está próxima. Os sinais já estão notórios. Este evangelho precisa ser apregoado. Sabe por quê? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. No versículo 21, Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 21, diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias, os dias atuais que nós estamos vivendo. Eles têm sido abreviados. Você acorda, pisca o olho, já é de noite novamente. Entra mês, sai mês, já estamos em novembro praticamente. O ano de 2020 praticamente já foi embora. Você já percebeu que o dia nem parece ter mais 24 horas? E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 21, 22. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, irmãos, é hora de apregoar o evangelho. E o jeito mais fácil do evangelho chegar aos 4 cantos da terra, para esses dias serem abreviados, e nós sermos arrebatados, arrancados com força da terra. Jesus Cristo voltar e buscar a sua igreja e aqueles que nele creram. É apregoando o evangelho principalmente pelas redes sociais. Use as redes sociais para pregar, para cantar, para louvar, para adorar. Grava o culto na tua igreja está sendo uma bênção. Grava o culto, lança no YouTube, lança no Facebook, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook. Seja um evangelista, seja um missionário, não se envergonhe de falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Salvador da humanidade, Ele ama a todos. Ele ama o preto, o branco, o rico, o pobre, o homossexual, a lésbica, o namorador, o heterossexual que é namorador. Já falei sobre isso aqui. Se for botar na balança, pecado é pecado, mentira, homossexualismo, o camarada que tem 10 mulheres, o rapaz que namora com rapaz, a menina que namora com menina, o mentiroso, o 7-1 que dá volta em todo mundo, o estelionatário, o crime do colarinho branco. Colarinho branco. Por que colarinho branco?
Porque o camarada trabalha no ar-condicionado, na sala geladíssima. É o camarada da alta sociedade. Muitas das vezes é o político, é o empreiteiro. É o empreiteiro que faz as tretas para ganhar as obras, para ganhar as licitações. É o crime do colarinho branco, dos formados, dos ricos e poderosos. Sai do seu prédio, sai do seu setor de trabalho, já na porta tem o elevador com ar-condicionado e vai o prédio todo com ar-condicionado, já sai, entra no carro, ar-condicionado de novo. Nem mancha o colarinho da camisa porque não soa a camisa. Então, tanto o camarada que comete o crime de colarinho branco, como o cara que comete arma branca, como o cara que mata com arma de fogo, como o cara que mata com a língua. Tem pessoas que matam o outro com a língua. Por isso que a Bíblia nos diz, em Efésios capítulo 4, versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação. Seja uma pessoa que, se não tiver o que falar, não fale. Mas estude, peça o amor de Deus, peça a graça de Deus, peça os excelentíssimos dons do Espírito Santo, para que só saia da sua boca palavra para edificação. Não saia palavra torpe, palavras indecentes, palavras imorais, palavras vazias, palavras que não vão trazer edificação, não vai tirar a pessoa do fundo do poço, palavras que críticas destrutivas. Não seja um crítico que só quer a destruição. Um crítico que critica a esposa, critica os filhos, critica os pastores, critica os irmãos, critica o companheiro de trabalho, critica o patrão. Ninguém é bom na sua concepção, só ele mesmo. É o egoísta, é o invejoso. A pessoa que critica todo mundo e só ele tem a razão, ele é um egoísta e invejoso. Na realidade, ele tem a inveja das pessoas que tanto ele critica. Então seja uma pessoa para cima, uma pessoa que tem os frutos do Espírito Santo, alegria, paz, amor, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança, longanimidade. Longanimidade não é uma palavra muito expressada no nosso meio social. Uma pessoa longânima é aquela que recebe aquela flecha, aquela palavra maldada, mas ela respira, por dentro ela chora, mas ela não dá a resposta que a pessoa merece. Porque o fato de nós termos a razão não significa que nós podemos falar qualquer coisa da maneira que a gente acha certo. Então, amados irmãos, fica com esse pequeno vídeo, é 1 hora, quase 1h10, mas que o Senhor venha fazer valer em nossas vidas, na noite desse dia. Porque hoje é o melhor dia das nossas vidas. E que no Salmo de número 4, versículo 8, a Bíblia nos diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Que hoje você possa dormir em paz e em segurança até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que o grande amor de Deus Pai, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e meigas consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre todos que vão ouvir este vídeo, compartilhar, dar o seu like, visualizar até o fim e recebam a paz de Deus e o amor de Jesus Cristo em seus corações e as doces consolações do Espírito Santo. Graça e paz, meus amados irmãos. Que amanhã, sexta-feira, que nesse final de semana, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, o Eterno Senhor Altíssimo, Ele possa abençoar e livrar nossos parentes que não são cristãos, nossos parentes que gostam do baile funk, do pagode, do forró, que gostam das baladas, que possa cuidar dos nossos familiares que estejam com a Covid-19, ou que estejam, aleluia, enfermos de alguma parte, e que possa livrar também das enfermidades. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa nos livrar e nos guardar. As pessoas que trabalham conosco, as pessoas que fazem parte das nossas vidas, os motoristas dos ônibus, dos trens,
os maquinistas dos trens, dos metrôs, do VLT, os motoristas do BRT, os motoristas de aplicativos, taxistas, os motoristas do transporte alternativo, o STPL, o TEC, os motoristas, aleluia, de ônibus, caminhoneiros, os motoqueiros, motoboys, que tem sido uma classe que tem ajudou muito a população no maior pique da pandemia. Que Deus abençoe e guarde, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom final de semana, amados.